Maravilhoso Pai Celestial. Aqui estamos, Senhor, mas desta vez Tu nos concedeu essa oportunidade, pois todos nós aqui, Senhor, queremos algo que venha de Ti para nossas vidas, porque, ó Deus, nós amamos, nós desejamos, nós não queremos estar fora disto, mas queremos estar misturado com isto, Senhor. Ó Deus, com a Tua palavra. Isto é que alimenta nossas almas. E nós Te agradecemos, Pai, pedindo em favor daqueles que não puderam estar aqui nesta manhã também, Senhor. E nos ajuda agora, porque é o Teu povo que precisa de ser alimentado. E somente o verdadeiro pão é que alimenta essas águas, Senhor. É o pão que desceu do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A escritura que nós vamos ler é Mateus 16. 16, a partir do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está, Pai, essa escritura que nós lemos agora. Torna elas vivas em nossos corações nesta manhã, pois precisamos disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmão. Uma coisa é certa. Saiba quem Ele é, porque Ele sabe quem nós somos. Glória a Deus. Quando a revelação desceu no coração de Pedro e disse: tu és o Cristo, aí ele disse: e tu és Pedro. Tu sabe quem sou eu, mas eu sei também quem tu és. Agora, é sobre essa declaração que eu estou edificando a minha igreja. Agora veja que coisa interessante. Aí alguém pergunta assim: e sobre quem ou sobre o que Jesus edificou a sua igreja? Sobre a revelação, claro. Isso aí todo mundo sabe que é sobre a revelação, né? Mas sobre a revelação do quê? Sobre a revelação de que aquele que estava ali era a palavra ungida. Amém. Cristo, palavra ungida. Filho de Deus, vindo de Deus. Tu és um Cristo, tu és a palavra ungida, vinda de Deus.
A palavra ungida vinda de Deus. É o que Jesus é. Por isso que ele diz que ele é o pão que desceu do céu. Pão que desceu do céu. Então ele disse que ele veio de Deus e ele ia retornar para Deus. Mas nós vamos ler uns 2 parágrafos desta mensagem aqui para ver o que o irmão Mano diz para nós. Ele diz agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Somos chamados de um lugar para um outro lugar. Somos chamados para fora. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus, que era o que Faraó olhava e Moisés olhava, da mesma janela. Um via os escravos, o outro via o povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram chamados para sair, chamados para fora. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferentes. Agora, essa diferença aqui, esse diferente aqui, nós fomos chamados para fora de onde nós tínhamos um pensamento, para agora nós temos um outro pensamento. Esse pensamento agora nosso é o pensamento de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, no Novo Testamento, é chamado de o Império Messiânico. Agora, nós sabemos no natural o que é o imperador. O imperador é aquele que comanda, aquele que dita as ordens. E aqueles que está sobre o imperador segue tudo na risca. Segue tudo na risca. E ele que não faça, ele que não siga. Eu gosto disso. Messiânico. Em outras palavras, o império do Messias. Quando nós oramos o Pai Nosso, como é que nós oramos? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu império, o teu domínio, o teu controle. Amém. Venha a nós o teu domínio, venha a nós o teu reino. Reinar é dominar, é controlar, é ter autoridade, isto é reinar. Venha a nós o teu reino. Em outras palavras, o império do Messias, onde o Messias governa e reina. Agora, ele reina sem barreira denominacionais nem nada. O que é uma barreira denominacionais? Vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma barreira denominacionais. Ensinamentos da denominação. Os ensinamentos. A partir de hoje, eu vou determinar algo aqui para essa igreja. E eu quero que essa igreja acate o que eu vou determinar. A igreja pergunta para mim: está na palavra, pastor? Eu disse: não, é uma coisa minha. Denominação. Estou me denominando, querendo que a igreja viva sobre os meus caprichos, sobre minhas ideias, sobre minha autoridade. Cristo vai-se embora na mesma hora que eu determinar tal assunto. Nós estamos falando que a igreja, ela é do reino messiânico, onde ele domina. Amém. Onde ele reina, onde ele controla. Glória a Deus. Aleluia.
identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Eu quero destacar um pouquinho sobre isso aqui. Cada uma palavra deste tema que escolhi esta manhã, para sobre ela tentar falar para vocês. Olha as cinco identificações. Uma delas é: o que é a igreja? O que é a igreja? Os chamados para fora, né? Quem a instituiu esta igreja? Quem instituiu? Foi o pastor, foi o bispo, foi o doutor fulano de tal, foi o reverendo fulano de tal? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Qual é o alimento que ela come? Qual é o ensinamento que ela deve ter? Qual é a sua mensagem? Como nós nos tornamos membro desta igreja? Como que nós nos tornamos membro dela? Como é? Eu me uni à igreja e apertei a mão lá e meu nome foi escrito no livro. Eu fui aceito pelo pastor. Eu fui aceito pela igreja. É assim que se torna um membro dessa igreja? Aí outra pergunta: e podemos chegar ao céu sem ser membro dela? Não. Nunca podemos entrar no céu sem ser membro desta igreja, esta chamada para fora, essa que ele instituiu, essa que ele alimenta através deste pão que desceu do céu. Este é o pão que alimenta esta noiva, a qual ele instituiu, ele comprou, ele resgatou, ele libertou. Olha o que é libertar. Libertar é tornar livre aquilo que era cativo. E por que os homens querem tornar cativo aquilo que ele tornou livre? Amém. É verdade. E quem é que faz a igreja se tornar cativa? Presa, escrava? É nós, os pregadores. Por isso que o Espírito Santo tem que estar na plataforma para liderar a igreja de Cristo. Amém. O Espírito Santo não vai apontar a noiva para outra coisa a não ser para a palavra, unicamente para ela. Então a questão se levantou. A questão se levantou. Então, quando vejo ao redor do mundo e constato que cada nação tem seu próprio espírito. Cada nação tem seu próprio espírito. Qual é o espírito dessa nação? O espírito dessa nação é o espírito brasileiro. Espírito brasileiro. O espírito da Argentina é o espírito argentino. O alemão, vamos lá falar aqui nessa mensagem. E todas as nações são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia assim diz. Eles lutam, guerreiam e guerrearão até que Jesus venha. Então ele instituirá um reino. Jesus instituirá um reino. Olha como é o reino de Jesus. Ele instituirá um reino onde não haverá guerras. Amém. Glória a Deus. Mas Satanás disse que todos os reinos do mundo são dele. E ele faria
darei a ti se prostrado me adorares. Jesus sabia que iria herdá-lo no milênio, de modo que disse a ele, e é isso que cada um de nós devemos dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou seja, prestarás culto. Mas para assim fazer, precisamos saber quem é Jesus, porque Jesus sabe quem somos. Aleluia. Ele sabia que Deus lhe daria todos os reinos e ele seria seu. E todos eles serão um reino. Um reino. Quando se vai na Alemanha, encontra-se um espírito alemão. Quando se vai à Inglaterra, encontra-se um espírito inglês. Quando vai à Suíça, encontra um espírito sueco. Quando se vai à França, encontra-se um espírito francês. Quando se vem à América, encontra um espírito americano. Eu fiz uma parada em São Ângelo, em Roma, faz alguns tempos, e desejava ver a catacumba, e para minha surpresa, como reprovação, como americano, diante do portão das catacumbas por onde se entra, estava escrito. Veja só, diante de um portão onde havia mortos, um cemitério, né? Vamos ver o que era que tinha escrito. E hoje não se coloca mais nas portas das igrejas. Se tivesse pelo menos nas portas da igreja, já era alguma coisa. Mas também teria que estar nos púlpitos, que também não estão, né? Mas estava lá na porta de entrada, porque porta é lugar de entrada. E alguma coisa tem que dizer na porta, né? Apesar que nós temos aqui do lado de fora tabernáculo. Tabernáculo é lugar de habitação. Agora esse tabernáculo aqui é o lugar de quem habitar. Deus habitar através de nós, né? Então ele disse aqui: e estava escrito: para minha surpresa, estava escrito, para minha reprovação, estava diante do portão das catacumbas por onde se entra. Estava escrito: por favor, vista-se em honra aos mortos antes de entrar aqui no cemitério. Agora veja. Quando uma nação decai a esse ponto, é terrível. Quando chegamos a esse ponto, assim, vejam, os cemitérios clamando para as mulheres vestirem roupas para poder entrar no cemitério, porque estavam andando nua. E hoje é diferente. E por que nossa nação está assim também? Isso veio de lá dos governantes, foi eles que abriram as portas. Eu me lembro de música que não era tão suja quanto as evangélicas de hoje, que era censurada e não podia passar nos rádios. Hoje está em tudo quanto é lugar. E quem foi que abriu as portas para isso? Os governantes. Então eles são culpados, sim. E Deus não vai tomar nenhum deles como inocente, porque são dominados por Satanás. Por isso que faz tais coisas. Estão controlados por esse espírito, o espírito da nação. Agora aqui, Glória a Deus, aleluia.
acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outro interesse, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem somente. E quem é esse homem que nós temos intercessões, que nós temos que invocá-lo, que nós temos interesse? Cristo Jesus. Assim estamos vivendo em um reino, o reino dele. E ele é chamado na cronologia da Bíblia o messiânico reino. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida, em seu domínio, governando a vida do seu povo. Não fique preocupado com o homem governar você. Nós estamos nessa nação, mas o nosso governo é o Messias. Mas não é o Messias Bolsonaro, é o Messias Cristo. Ele é o nosso governante, ele é o nosso rei. Aleluia. Aqueles chamados para fora de todos os estilos de vida, reunido em um grupo e os chama de sua igreja ou seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita. Agora Israel era povo de Deus até que encontramos isso em Atos 7:38. Se estão anotando, então foram chamados de igreja de Deus porque foram chamados para Deus, ou chamados por Deus, para sair para fora do Egito, sair para fora do mundo, sair para fora das denominações, sair para fora do controle do homem, para reunir-se em uma igreja, para fora de outra religião, para caminhar com Deus somente. Aleluia! É por isso que Deus tem dado essa mensagem. Nessa mensagem não sobressai nenhum pastor. Os pastores não se engrandecem, não podem se engrandecer, sabe por quê? Porque todos nós estamos pregando uma mensagem. A mensagem que o irmão Rosalino deu aqui não foi diferente da minha. A mensagem do irmão Henrique não foi diferente da mensagem do irmão Rosalino e nem da mensagem que estou falando aqui agora. Não é diferente da mensagem de um outro pastor. Se um outro pastor tenta sobressair sobre esta mensagem, aí ele está se estribando no seu próprio entendimento, está saindo da realidade. A noiva de Cristo estabelecida em todo o país é para se alimentar de um só alimento. O pastor não pode sobressair nisso. É a mensagem, é o alimento, é o pão que está sobre a mesa. Todos têm direito de comer de um mesmo alimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Qualquer pastor que subir aqui para pregar está trazendo o alimento. O segredo muitas das vezes é comportamento, que às vezes a gente tem, mas o alimento é o mesmo. O alimento é um só. E como a gente coloca o alimento, né? Eu não tenho que colocar alimento aqui puxando nada para mim. Não. Porque o alimento aqui é nosso. Até eu aqui estou também comendo. Amém. Amém. Alimentando o mesmo alimento. Glória a Deus. A igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo do mundo, chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus. Amém. Não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei, Cristo é o cabeça, Ele é o dominador. Aleluia! Glória a Deus. Então, se você conhece Ele, se você sabe quem Ele é, sabe que Ele te conheça. Amém. E Ele diz sobre essa revelação, sobre esse entendimento, sobre esse pão que vocês estão se alimentando, as portas do inferno não podem prevalecer. Graças a Deus.
O pão que a denominação traz é pão imundo, é pão sujo, mas o pão que Cristo dá é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Agora Cristo é o cabeça desse Cristo. Cristo é o cabeça deste reino messiânico. E não pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei e não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Olha como a coisa é tão fácil para se tornar um anticristo. A gente pensa que o anticristo é o Papa somente, é não sei o que. Não. Se podemos chamar dos grandes homens, podemos chamar de pequenos também. Porque a grandeza não é porque o homem tem uma igreja grande. A grandeza é o espírito que toma o homem. Então aquele espírito faz um homem grande, um homem de grandeza, um homem de destaque, achar que ele é o grande homem. É isso que acontece na vida de muitas pessoas, que faz dele grande, mesmo não tendo nada, mas faz dele grande. Grande não é apenas o poder aquisitivo, não. É o espírito que faz as pessoas achar que são grandes. Mas a melhor coisa para um verdadeiro cristão é ser pequeno, é desaparecer para Cristo aparecer. Não tem coisa melhor que isso. Isso é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É um anticristo. Se vocês forem pacientes comigo, por alguns minutos provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-lo de organização para organização, reunindo-os em uma organização que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente aquele espírito dominante. Aquele espírito dominante. Não é imposição. A coisa é livre. Cristo nos libertou, tirou de uma escravidão para nos tornar livres. O segredo é o que nós fazemos com essa liberdade que Cristo nos dá. O que nós devemos fazer com essa liberdade que Cristo nos dá? Né? Então, ser organizado, ser controlado, ser dominado, nunca foi a vontade de Deus. As pessoas, as organizações, não é o povo ali que eu estou criticando. É aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo de Deus, são as pessoas dele, que foram chamadas para fora. Eu creio que elas estão em todas as denominações ainda. Poderia ser uma organização católica, pode haver ali um pequeno número de igrejas que estão ainda ali dentro, presos, né? Pode até ser no meio dos pentecostais, pode ser no meio ser judia, poderia ser qualquer tipo de igreja, mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Toda pessoa que vem a Cristo sai do mundo, sai da organização, sai da denominação e entra em Cristo. Entra em seu corpo.
formando aquele corpo, porque são membros. E você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamado para fora, batizado neste corpo místico, está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. Então, o que diz os homens ser o filho do homem? Tu és o Cristo. Então tu és Rosalinho, tu és Rosana, tu és Maria, tu és Josefa. Eu conheço vocês, tu és Alberice. Eu conheço vocês. Vocês me conhecem mesmo? Então, sob esse entendimento que vocês têm de quem eu sou, e vocês comerão desse pão que vai descer do céu, e as portas do inferno não vai prevalecer. O pão misturado, o pão contaminado, o pão com fermento não vai prevalecer, porque vocês não vão aceitarem. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou a palavra, vocês sabem que eu sou o pão vivo, eu sou a palavra ungida, eu vim de Deus, eu alimento vossas almas para levá-la para Deus novamente. Glória a Deus. Graças a Deus. Saiba quem ele é, que ele sabe quem você é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele sabe quem é você, ele sabe quem somos nós. Oh, Jesus. Agora, isso está tudo simbolizado, porque é uma revelação de Jesus Cristo, selada. Vocês sabem disso? É uma revelação selada. Aí você vê por que você, às vezes nós falamos para muitas pessoas, e as pessoas não compreendem o que a gente fala. Parece que quando a gente fala, e é isso mesmo que eu vou dizer aqui, dá um nó na mente daqueles que ouvem. Sabe por quê? Porque está selado para eles. Está selado. Graça te dou, Pai, por ocultar. O que é ocultar? Ocultar é tirar da presença. É estar escondido. Se está escondido, está selado, está fechado, não tem como a pessoa ver. E revelar-se aos pequeninos. Oh, que coisa boa ser pequenino, né? Para ser revelado por ele. Isso é maravilhoso demais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Qualquer um sabe que quando uma mulher é simbolizada na Bíblia, refere-se a uma igreja. A igreja de Cristo é chamada a noiva. Paulo disse: desposo-vos com Cristo, como uma virgem pura. Agora, quando nós tomamos um copo com água puro, é só água e o copo. Mas se nós colocar ali uma gotinha de sal, já não é mais água pura, já tornou uma água com um pouco de sal. Se a gente coloca um pingo de suco ou qualquer coisa, já contaminou, não é mais pura. Pura é pura. Agora, e como é que esta noiva de Cristo ela é pura? Como é que essa noiva é pura? Não, ela é pura porque ela não pode se irritar, ela não pode falar alguma coisa, ela não pode, às vezes, até mesmo negar alguma coisa para alguém. Não está falando dessa parte. Não está falando dessa parte. Nós, como ser humano, nós iramos. Como ser humano, nós, às vezes, aborrecemos com o vizinho. Às vezes, falamos coisas que não devemos falar. Mas isso não tira a nossa pureza. A pureza nossa é porque nós somos gerados de Cristo. É que nós temos apenas a palavra unicamente em nós e nós não aceitamos mais nada a não ser a palavra. Amém. Então, pura por quê? Porque ela foi destruída, eliminada e construída novamente com o material Cristo. É isso que torna ela pura. Ela foi agora formada Cristo.
Deixemos que a Bíblia o diga então. Vamos abrir agora e ler um pouco. Abra comigo em Apocalipse capítulo 17. Esta é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, igreja chamada para fora. E tentaremos fazê-lo tão rápido quanto possível, mas agora observe enquanto lemos. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora isto está tudo simbolizado porque é uma revelação de Jesus Cristo, selada. Você sabia disso? É uma coisa oculta, é somente para ser revelado, não pela mente intelectual, mas revelada pelo Espírito Santo através dos dons do Espírito. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Aquele que tem sabedoria, o dom de sabedoria, faça isto e faça aquilo. Esta é a revelação. Agora qualquer um sabe que quando uma mulher é simbolizada na Bíblia, refere-se a uma igreja. A igreja de Cristo é chamada noiva. Agora aqui estamos falando de uma grande mulher, a qual é uma mulher de má fama. Essa não foi pura, ela é de má fama, ela é misturada, ela é contaminada. Ela não é uma mulher pura, da qual Paulo estava se referindo, que seria a mulher de Cristo. Vem mostrar-te, disse o anjo a João, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora a mulher sentada sobre muitas águas parece muito místico, mas está tudo aqui, a Bíblia o explica. Agora abramos no capítulo 15, de modo que possamos, ou o versículo 15, melhor dizendo, do mesmo capítulo, para que vocês possam ver que as águas, o que as águas significam. E disse: as águas que viste onde está a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, as águas sobre as quais a mulher estava assentada por cima, e ela tinha o controle das nações, povos e multidões e línguas, ela controlava isto tudo. Mas a mulher, uma mulher de má fama, controlava tudo, mas era uma mulher de má fama. Agora, se uma mulher é de má fama, se ensoberbece, a igreja se ensoberbece porque o pastor se ensoberbece, e aí começa a coisa toda, né? Se ensoberbecer, soltar. Isso é perigoso. Que a mulher fosse chamada disso no natural. Uma mulher saberia que ela foi infiel ao seu esposo. Quando se trata de uma mulher prostituta, né? Uma grande meretriz, e assim sucessivamente, você sabe, quando se trata do natural, é que ela foi infiel ao seu esposo. É disso que ela seria chamada. Então ela estaria fingindo, ela estaria fingindo viver fiel a um homem, vivendo infiel a ele. A congregação diz amém. Bem, então esta é a igreja que diz que Cristo é seu esposo, e sua doutrina encontraria ao seu ensino. Ela é uma prostituta, ela não tem o verdadeiro ensinamento, ela não foi toda destruída, demolida para ser construída novamente por Cristo, através da sua pura palavra. Ela tem o controle dos povos e multidões e nações. Vem mostrar-te a condenação dela. Agora temos o quadro com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é prostituição? Imundície, ser imunda. Ela é uma prostituta, ela tem imundície nela, e todo o povo rico do mundo, os reis, grandes homens das nações e as multidões se prostituíram com ela e tomaram do seu mal. Vocês estão vendo onde isto está chegando, não estão? A congregação diz sim. Agora não sou responsável por escrever isto, mas sou responsável se não ensinar isto. Estamos falando acerca da igreja agora. Agora, se notarem, enquanto vamos a um pouco mais adiante, e levou-me
levou-me em espírito para o deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Permitam-me tomar este símbolo enquanto prosseguimos. Agora, escarlata é vermelho. Vermelho, por um lado, é uma boa cor. Vermelho, por outro lado, é uma cor de má fama. Luz vermelha, cor de perigo. Uma cor escarlate, ela estava ornada de cor escarlate. Vermelha, prostituta, estava sentada sobre uma besta. Uma besta na Bíblia significa poder. Se notem, muitos ministros, eu os vejo acenando com a cabeça, correto? Porque são professores da Bíblia. Uma besta significa um poder. Vemos estas bestas da Bíblia, de Apocalipse 13, de Daniel, subindo da água. Besta, poderes subindo dentre o povo. Mas notaram em Apocalipse 13, quando os Estados Unidos subiram, e a única besta na Bíblia a qual subiu, que não subiu das águas, a Bíblia diz que subiu da terra onde não havia povos. Esse foi este novo reino, e parecia um cordeiro, mas pouco depois falou como dragão. Esse é este país. Isto tem de acontecer algum dia. Eles cometerão um erro e alegarão o indivíduo errado. Eles levantarão um José, um faraó que não conhece José. Eles tentaram isto antes e o farão novamente. Se falharem desta vez, finalmente virá. A Bíblia diz assim: não sou político, ambos os lados são desonestos. Estou dando meu voto a Jesus Cristo. Ele é o único no qual estou interessado. Mas eu lhes digo, é melhor limparem os óculos agora. Se esperam alguma liberdade para seus filhos, não sei quão perto está. Orem muito e observem. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, igreja, assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças, 10 chifres. 7 cabeças, aqui embaixo diz, as 7 cabeças que estavam na besta são 7 montes, sobre as quais a cidade está assentada. Agora, qual cidade está edificada sobre 7 montes? A congregação responde: Roma. Roma é exatamente uma cidade assentada sobre 7 montes. Uma igreja, uma mulher, uma prostituta que controlará o mundo com seus poderes. Ora, é tão claro quanto ler o jornal, estão vendo? Claramente. Agora a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. A mulher, a igreja, rica, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Diga-me onde uma delas alguma vez pagou imposto de renda. Diga-me onde foram taxadas por causa de alguma coisa. Passagem livre para tudo que queiram fazer. Ainda assim, Deus tem filhos ali enganados. Sem dúvida que tem. Exatamente como a panela não pode chamar a chaleira de preta. Muitas vezes o protestante dizem, bem, os católicos, eles assassinaram aqueles outros. Quem assassinou José Smith? Eu não concordo com ele. Olha, mas eu não concordo com José Smith. Mas ele tinha simplesmente tanto direito de fazer seu ensino quanto eu tenho de fazer o meu. Aqui na América,
e a igreja metodista assassinou José Smith. Quando se chega a... Esse do nome inglês aqui, que eu não sei se está... Salt Lake, sei lá, uma coisa assim. Tem uma grande placa, vocês metodistas andavam destruindo as plantações dos mormos. Vocês metodistas, tomem cuidado com os grilos mormos. Certa feita, grilos andavam destruindo as plantações dos mormos. Dizem que eles oraram e os grilos morreram. Hoje esse tipo de grilo é chamado de grilo mormon, correto? A igreja metodista baleou José Smith, protestante. Assim não censure os católicos. Observe, só por alguns minutos a Bíblia dirá assim também. Pedras preciosas, pérola, tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundície, das suas prostituições, suas doutrinas. E o que ela estava divulgando? Reis da terra, bebendo isto. Qualquer um que puder crer nisto, poderia crer nos comprimidos de vitaminas do irmão Jage, que pode se aspergir água sobre uma mulher casada com um homem por 30 anos e que teve um bando de filhos e transformá-la novamente em virgem, enviá-la a um leito nupcial essa noite com seu marido. Qualquer um que puder crer que essa água santa faria isso, pode crer em qualquer coisa, isso mesmo. Mas os reis da terra cometem tais coisas, e de modo que possam viver e ter uma sensação de tranquilidade no fundo do coração. Vocês estão vendo as babujeiras que foi entrando. Vocês pensam que hoje é diferente? Tomar essa mensagem, por isso que eu disse para uma pessoa há poucos dias. Vocês captaram o que foi transmitido aqui? Amém. Foram introduzindo coisas que não estavam na Bíblia, aceitando que a Bíblia é contra. Contanto que o líder transmite uma calma, uma tranquilidade para o povo que está ouvindo. Desde quando o líder abre as portas, desde quando o líder diz que não tem problema, aí a coisa vai entrando, o povo fica tranquilo. Mas acontece que essa tranquilidade converterá em desespero. É melhor que hoje vivamos o desespero para consertar as coisas, para botar a coisa à luz da palavra, para sermos realmente demolidos e viver Cristo. Então a coisa foi entrando, e hoje vocês veem aí, administrador tomando posição para dizer o que é o que o pastor devia dizer. Administrador fazendo papel de pastor. Isso é uma grande aberração. Isso não deve ser aceito. Agora, Satanás, ele não é burro, ele é inteligente, muito inteligente. Nós acabamos de ouvir aqui que quem é o controlador desta igreja? Quem é o dono desta igreja? Quem comprou? E o que ele fez para poder comprar? Ele comprou e prendeu, ele comprou e deixou livre para servir a ele pela palavra. Quando você vê um homem querendo usurpar poder, pula fora. Porque aquilo ali não é a favor da palavra, é contra a palavra. O que é contra a palavra? É antipalavra. O que é antipalavra é anticristo. Então a igreja não pode ser mandada pelo homem, não pode ser temida pelo homem, ela tem que temer a Cristo. Jesus foi bem claro. Glória a Deus. Temer, antes resistir ao diabo. Não, peraí. Essa frase Temer a Deus, assistir o diabo. A irmã Zé, Fugirá de nós.
Mas até citou esse versículo outro dia aqui, não foi não? A senhora citou esse versículo aqui outro dia, não foi? Tiago 4,7. Tiago 4,7, isso mesmo. Submeta-se a Deus, existe o diabo, ele subirá a Deus. Pronto. Primeiro, submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Agora, como é que submete a Deus? Obedecendo a sua palavra. E quando nós obedecemos a palavra, o que é que nós fazemos para o diabo? Nós resistimos à mentira dele. Não é automático. É você resistir a Deus ou temer a Deus, você automaticamente obedece. E quando você obedece, você resiste a algo que é contra o que você está obedecendo. Então, por você permanecer ali e resistindo, ele vai fugir de você. Então, fica com a palavra. Fique com Cristo. Esse é o pão que desceu do céu. Esse é o alimento que alimenta nossas almas. Eu não posso descrer desta mensagem, porque esta mensagem pegou a Bíblia e fez isso. Abriu. Aleluia. E fez a gente entender o que ela diz. Então isso é maravilhoso. Tudo que vem procurando um jeitinho, querendo forçar uma porta, alguma coisa assim, está contaminado. Saiu da palavra é contaminação. É isso que Deus quer fazer conosco, abrir nossos olhos para a gente enxergar. Não coma nada contaminado. Não beba nada contaminado. Estou falando do espiritual, porque natural não tem jeito. No natural, tudo que a gente come está contaminado. Mas tomamos a palavra de Deus, que diz que tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, porque pela oração e pela palavra é santificado. Então, se algo é santificado, é benefício para nossa vida. Amém? E cuidar do natural, o tanto que a gente puder cuidar, é maravilhoso. Né? Mas também cuidar do espiritual. E o espiritual é o pão que desceu do céu. Então, quem dizem que ser o homem, o que diz os homens ser o filho do homem? Não, tu és o Cristo, tu és a palavra ungida, tu veio de Deus. Então, eu sei quem é vocês. Vocês que estão comendo desse pão, estão se alimentando, estão me ouvindo, estão tendo essa revelação. Vocês são meus filhos, vocês são membro do meu corpo, vocês eu vim buscar, eu conheço vocês. Se você me conhece, eu conheço vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Amém. O alimento distorcido, o pão misturado, o pão contaminado não prevalecerão contra vocês. Amém. Olha, e eu darei a chave do reino do céu, viu? O que for ligado com vocês nesse alimento será ligado no céu. Glória a Deus. E que se você desligar, não tiver ligado com esse alimento, também eu desligo lá, está desligado lá. Não tem como ir, não tem meio. Glória. Aleluia. Veja que poder Deus colocou na mão da igreja. Verdade. Não é pequeno. Tudo que era Deus, Ele derramou em Cristo, tudo que era Cristo, derramou na igreja. Viu que vocês são formados de novo, vocês foram demolidos? Formados de novo, agora formado da palavra. Por isso é que vocês são Cristos. Por isso que vocês são tabernáculo de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Deus te abençoe. Amém.